aquele lado a gente está conversando aqui, esse lado da interseção que existe como base que você colocou, a ciência e a filosofia, para que possamos chegar a uma religião, né? Temos todo um lado de uma base antecedendo a religião, que seria a filosofia, e aí a ciência vindo concomitante para abraçar essa religião, não deixando que ela fique com uma fé cega, e sim uma fé raciocinada, né? A partir do momento que a gente olha para a religião, e não só fique filosofando. Muito interessante, Fábio. É aquilo, né? Faz com que a gente, mais uma vez, além dessa fé raciocinada, pense nesse tripé que sustenta a doutrina espírita. Para que a gente não fique também divagando em algumas coisas que não é só o lado do evangelho, o evangelho como religião. E sim esse tripé de ciência, porque há uma ciência toda em volta disso, e a filosofia como a base fundamental para que a gente divague também em alguns assuntos, como é sempre o lado de Jesus trazendo as parábolas, que a interpretação é diversa naquele momento, hoje no momento contemporâneo, todo esse lado que a gente vai ter que estar, né, se situando a cada momento. Muito bom, Fábio. Muitíssimo obrigado por toda essa explanação que você nos trouxe. Vamos às considerações de Whindersson Carvalho. Ok, Arnaldo, eu realmente sou muito grato aí ao Fábio, né? Por tudo que ele tem trazido para nós, né? Ele faz nos relembrar Kardec, né? Em afirmar que o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, não é verdade? Que busca explicar a natureza da divindade e dos espíritos de forma lógica. Gente, isso é muito importante, essa fé, né? Então, para a doutrina espírita, não existe o mistério da fé. Foi o que o Fábio falou, eu fiquei atento, né? Não há o mistério da fé. Mistério de fé, na verdade, né? No sentido de algo incompreensível ou oculto. Ele deixou bem claro isso. Então, a visão sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo também foi outro ponto que ele tocou, né? Difere do dogma católico da Santíssima Trindade. Se ele puder realmente falar um pouquinho disso aí, eu vou achar bom, viu, meu caro? Eu achei bacana isso aí. Muito bem. E é exatamente isso. Nessa perspectiva de fé raciocinada, nós vamos compreendendo com clareza, de forma lógico-racional, todas as bases paradigmáticas do pensamento espírita, seus princípios basilares. Isso não quer dizer que a experiência de fé ela seja racional. Ela é supra-racional. Apenas a título de um exemplo. Se uma pessoa ela naufraga e ela, como náufrago, é um sobrevivente, sozinho, está a 1.500 quilômetros da costa, em um lugar que não é rota de nenhum navio, e ela tem uma informação privilegiada de que um helicóptero está chegando para resgatá-la, quando o helicóptero chegar, ela não vai poder dizer assim: eu sou uma pessoa de muita fé, sabia que seria salvo e não morreria. Não, ele tinha um conhecimento disso. E isso afasta a ideia de fé. Não era uma questão de fé. Ele sabia, ele tinha o conhecimento. Mas vamos imaginar que ele não tenha nenhum conhecimento e algo lá dentro dele diga: eu não vou desencarnar hoje. E isso é uma questão de fé. Paulo de Tarso, quando ele entrava nas cidades, conforme o livro Paulo Estevão, em muitas delas ele chegava a reunir algumas pessoas, apresentava os ideais do cristianismo, mas pela grande maioria dos políticos, dos judeus helenistas, ele acabava sendo expulso daquela cidade. E ficavam lá 3, 4 pessoas com quem ele tinha conversado. Ele olhava para trás no caminho em direção ao próximo destino e dizia: ali se formará uma igreja. Isso é uma questão de fé. Como é que ele tinha certeza? Então, Paulo de Tarso era um homem de muita fé. Por isso que Allan Kardec
ao tratar da fé, ele vai dizendo assim: a fé tem um sentido, a fé também tem outro sentido, a fé também tem um terceiro sentido. Ele vai apresentando diversos sentidos da fé, até chegar na fé raciocinada, como religião, nessa perspectiva de fenômeno, de crença religiosa, baseada na razão. Porque o espiritismo é eminentemente racional. As nossas experiências com o sagrado, não necessariamente. Então, por exemplo, a providência divina que nós falamos, e temos tantos exemplos de pessoas que se salvaram de mortes iminentes, mas não sabiam exatamente como os espíritos estavam agindo, mas dentro delas, elas traziam a certeza de que não sucumbiriam naquele momento. Isso é de uma fé extraordinária. E a fé, ela não tem religiões. Um exemplo disso é o próprio Cristo, que dialoga com um centurião que diz que o seu servo está doente. Aquele homem era politeísta. Ele acreditava em muitos deuses do panteão romano. E ele olha, logicamente, para Jesus e diz assim: o senhor não precisa ir, porque eu sou homem que manda em homem. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem. Se tu quiseres, o meu servo estará curado agora. Ele tinha ideia da existência de fluidos e de como esse servo seria curado. Tem algum conhecimento transcendente de como alguém distante poderia curar, mas ele não tinha uma certeza íntima de que Jesus poderia curar. Isso é fé. Isso é fé. E vejamos que nós encontramos fé em tantos religiosos. E às vezes o espírita, diante das dificuldades da vida, da esposa que trai, do filho rebelde, ele perde a fé. Ainda que ele não saiba exatamente como as coisas vão se readequar à harmonia do universo, ele perde a fé. Por isso, é muito interessante esses vários sentidos de fé apresentados em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Respondido, Whindersson. Sem O Whindersson, dúvida nenhuma, até mais, né? o Whindersson ficou congelado ali, entendeu? De tanta explicação. É verdade. Muito bom. Raimundo Monteiro, suas considerações. Rapaz, olha, pense num assuntozinho meio complicado. Filosofia, fé, conhecimento, razão, né? São coisas que a gente precisa debulhar com muita paciência e com muito cuidado para poder entender todo esse emaranhado de coisas, né? Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Mas o Fábio conseguiu trazer aí umas explicações bastante assim razoáveis, né? Para a gente direcionar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, no sentido de compreender o que é isso, né? Compreender o que é uma fé raciocinada, compreender o que é conhecimento, né? O que é filosofia. Né? Então, Fábio, foi muito boa a sua palestra, né? Confesso que eu preciso conhecer mais, né? Estudar mais, ler mais, para poder ficar mais alicerçado nesse conhecimento, né? Para poder compreender melhor a fé raciocinada, que eu confesso que eu sempre tive dificuldade em compreender profundamente a questão da fé raciocinada. Né? Então, mas agora eu já tenho um meio para seguir, para a gente conseguir melhorar mais o nosso entendimento. Então, obrigado aí, Fábio, um grande abraço e volte sempre. Quer dizer, Raimundo, que você é bom na fé cega, não é isso? Sou, a minha fé é cega demais. Muito bem, obrigado, Raimundo. Mário Penaforte, suas considerações. Muito boa apresentação, aprendi bastante. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Tá baixo, Mário. Todas as épocas. Tá baixo? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deu para escutar? Deu para escutar, né? Deu, continua. Pode falar mais alto. Pronto, essa questão filosófica, né?
que também faz parte aí, quando Sócrates, né, veio também trazer a sua contribuição com a imortalidade da alma, trazendo a sua maiêutica socrática, né, trazendo também esses fenômenos, as questões da fé, que tem que ser sempre raciocinado. Muitas das vezes queremos que as coisas caiam gratuitamente do céu, sem nenhum esforço, onde o próprio Jesus dissera, né, faze por ti que eu te ajudarei. Pede, obtereis, batei, abri-se-vos-á, e buscai e achareis. Foi muito interessante aí como é que eu falaria, né? Essa diferenciação, né, da religião junto com a filosofia, que caminham lado a lado. Muito bem, Fábio. Grande abraço aí. Volte sempre. Não passe um Só ano para sem estar meu conosco, não. amigo, só para completar, meu amigo Mário, o seu raciocínio, o Kardec, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, logo no item 2, ele traz um conceito de fé, ele dizendo assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Então ele já traz bem aí um conceito de fé, de confiança em si mesmo. Esse é um dos sentidos da palavra fé. Depois ele analisa essa mesma fé apenas na perspectiva moral. Mas ele diz, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. E mais na frente, faz uma diferenciação também de fé e de presunção. E lá no item 6 ele diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Vou repetir. No ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, quando ele fala de fé raciocinada, ele está falando de religião. Ele não está falando da experiência do indivíduo diante de sua certeza íntima de alcançar um determinado objetivo. São vários sentidos da palavra fé apresentados por Kardec em um mesmo capítulo, o capítulo 19. O Arnaldo, a Fabiana hoje ela está estreando, né? Ela talvez, mas não se preocupe não, Fabiana. Você apenas vai dizer para o Fábio que gostou muito, né? Porque é um jovem que está aí nos dando uma injeção para a gente manter essa fé raciocinada, né, Fábio? Mas Fabiana pode dizer que não gostou Fábio? também, viu? Deixa eu só complementar aqui. Muito bem. Fabiana, bom, destrave seu microfone que está travado. Mas, e aí Fábio, pode fazer sua consideração de elogios para o nosso palestrante magnífico. Tá bom. Então, sim, pode falar, pode falar. Primeiro eu quero pedir desculpa que meu telefone superaqueceu, aí eu tive que entrar de novo. Bom, Fábio, muito obrigado por essa palestra maravilhosa. Eu ainda estou engatilhando no espiritismo, estou adentrando devagarzinho, tenho muito que aprender e hoje aprendi muito, viu? Confesso que tenho que aprender mais, não é isso, Whindersson? É isso aí, muito parabéns, Fábio. Eu gostei muito, viu? Estou caminhando. Agora, Fábio, eu queria saber de você o seguinte: a fé cega, ela está atrelada a uma consciência de sono? Naturalmente, porque quando nós falamos em uma fé cega, nós, na verdade, não assumimos compromisso com nós mesmos. Nós assumimos um compromisso eminentemente superficial e ritualístico. Então, eu não preciso necessariamente ter transformações morais. Os patrícios romanos eram pessoas religiosas, seguiam uma fé que não tinha nenhum lastro racional,
E mesmo diante de suas religiões, crucificavam pessoas, se divertiam com guerras e lutas de gladiadores, notando que, na verdade, diante da minha religião, não tenho compromisso nenhum. Há pessoas, por exemplo, que vão aos seus templos religiosos e voltam sem nenhum compromisso. Eu posso me tornar um kamikaze, eu posso me tornar um terrorista. Eu não tenho compromisso, por quê? Porque ela não tem nenhuma estrutura racional. Ela não me propõe mudanças de natureza moral. Daí porque ela, de fato, ela tem um atraso. Porque nós, como seres humanos, nós somos eminentemente racionais. A gente não tem um telecéfalo altamente desenvolvido, o neocórtex, apenas, como diria minha mãe, para preencher uma caixa craniana e separar as orelhas. Tem um objetivo maior do que esse. Perfeito, perfeito. Muito bem. Acho que mais ninguém tem perguntas aqui, senão o Fábio aqui nós vamos estender com ele aqui até Eu acho meia-noite. que o Mário queria falar alguma coisa. Mas Mário tá com o microfone, tá com Baixo. áudio baixo, Mário. Tem Agora, que falar mais alto com essa voz de locutor Escuta. aí, Mário. Escuta, Fala mais Estou alto. escutando, Mário. dá para ouvir? Eu Ah. acho que está como o Fábio estava falando, foi o Arnaldo e Fábio não escutava. Não, eu ia falar daquela passagem, né, da fé da mulher morreíça, né? Aquela fé que Jesus dissera, alguém tocou-me, e esta estava cheia de virtude, né? Era mais sobre essa questão, onde provando aí a fé. Exatamente, Mário. Feliz aqueles que não viram e creem. Perfeito. Exemplo perfeito, Mário. Ela tinha uma certeza íntima que se tocasse pelo menos nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas se você perguntar cientificamente como é que essa cura aconteceria, ela não saberia responder. É verdade. Racionalmente, ela não tinha explicação, mas ela tinha uma certeza íntima de que pelo menos na roupa ela tinha que tocar. Isso é fé. Correto. Em 2006, eu tive uma síndrome de Guillain-Barré, polirradiculoneurite. Não sei se vocês conhecem aqui. Síndrome de Guillain-Barré. Eu fiquei 27 dias internado, em pré-coma, ia fazer uma traqueostomia, mas eu tinha certeza que eu escaparia daquela expiação. E a prima chegou aos meus ouvidos, li o Evangelho e dizia que eu passaria por uma cirurgia espiritual da equipe de Bezerra de Menezes, do Centro Maria de Nazaré, aqui do Recife, etc. E a família já sentenciava o meu desencarne, né? A família evangélica, tinha os pastores me visitavam, mas eu tinha uma fé que eu não voltaria naqueles dias. E eu só tinha 4 anos de doutrina espírita, não tinha o conhecimento pouco que tenho hoje, né? Mas eu senti essa fé. E você falando aí, toda a sua fala, eu estava me colocando nessa situação, né? E como a nossa fé ainda é muito pouca, muito fraca ainda precisamos caminhar muito, termos diversas encarnações para poder fortalecer essa fé de fato. Então vamos continuar aí estudando, nos melhorando a cada dia para poder fortalecermos essa fé. E foi muito pertinente aí toda a sua fala sobre essa questão filosófica, que é o livro dos Espíritos, né? É a parte filosófica, que a gente aprende muito. Mais uma vez, obrigado aí. Muito bem, pessoal. Então, chegando ao fim aqui, quase do nosso programa, vamos a uma canção de harmonização para a nossa semana, sempre ligada à nossa doutrina espírita, e daqui a pouco nós retornamos.